Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas parlamentares. Uma grande satisfação estarmos aqui em mais uma sessão ordinária da nossa Câmara após esse feriado, que tenha sido muito bom, a todos os senhores possam ter aproveitado com as famílias. Hoje o que me traz à tribuna, a comunicação parlamentar, são dois projetos de lei, um de minha autoria, o PL 27 de 2021, que denomina lá no loteamento Ruezer, loteamento que já foi aprovado, já está sendo comercializado, inclusive uma praça de Praça Pioneiro Edward Heschke. Pioneiro que faleceu há 41 anos, até então não teve um reconhecimento, apesar de ter todas as raízes da sua família aqui no município, inclusive ainda vivendo aqui. Uma das suas filhas, a outra se mudou para os Estados Unidos, um já é falecido, enfim, mas que contribuíram muito para algumas histórias do nosso município que, às vezes, elas vão sendo esquecidas no passar do tempo. Então, eu fico muito feliz por ter o aprovo da unanimidade dos nobres pares nessa sessão e na anterior, ordinária, quando tivemos as duas votações, e enaltecer esse momento, essa ocasião. Outros vereadores também têm apresentado projetos nesse sentido, e todos este ano, felizmente, foram aprovados e seguiram, porque mostram a relevância e o estudo que cada um de nós faz para poder propor e colocar, ainda mais dentro das limitações que nós temos regimentalmente, é uma quantidade por ano, o que eu particularmente concordo, inclusive, né, mas para denominar devidamente e homenagear algumas determinadas personalidades do nosso município. E a segunda situação que eu gostaria de comentar com os senhores, eu acabei não falando nas duas sessões extraordinárias que nós tivemos, uma hoje de manhã, inclusive, mas o projeto de lei 31 do Executivo, que já foi aprovado, já foi enviado, acredito que é o prefeito, pela necessidade de urgência. Lá atrás, no começo do ano, quando foi deliberado na nossa Comissão de Justiça e Redação, o vereador Sauer, vereador Paleta, podem lembrar muito bem, e até mesmo aqui nas nossas sessões eu comentei nas comunicações parlamentares que eu tenho percebido que nos projetos de lei que vêm do Executivo que tratam de desapropriação, me parece que as avaliações que são feitas, algumas, não todas, em determinadas situações, elas são um pouco dissonantes, elas não estão em acordo com o que a gente vê na prática do mercado e com o que a lei nacional de desapropriação de bens imóveis rege. Tanto é que nós tivemos que, em urgência, aprovar, então, esse projeto para complementar uma lei que nós já havíamos aprovado por uma avaliação inferior. Então, tivemos que rebolar um pouquinho aqui no Legislativo, o que é natural, mas que a gente já havia tratado em sessões, eu já havia apontado. Eu, enquanto advogado, tomo muito cuidado nesse tipo de proposta, porque o processo judicial, apesar de, na questão da desapropriação, ele ser comum quando o proprietário não quer aceitar o valor que lhe é ofertado, muitas vezes ele pode ser solucionado com uma avaliação justa. E foi o próprio juízo, o perito, que foi nomeado pelo juiz, que disse que não era aquele valor, que era quase 50% a mais acima daquilo. Isso, para deixar claro, não é uma crítica, não é o prefeito municipal, não é o secretário municipal que fazem as avaliações, mas é um conjunto de pessoas. Veio lá do SAAI, uma comissão do SAAI avaliou, veio para o município, uma comissão do município validou essa avaliação, veio para a Câmara, a gente não tem como modificar esses valores, a gente só pode avaliar o projeto. Se o projeto não for aprovado, ele não pode ser apresentado no mesmo ano, ele tem que ser apresentado apenas no outro ano. Então, é uma matéria relevante, ela precisa ser aprovada, ela precisava do trâmite, mas agora a gente teve, então, que voltar atrás nela por conta disso. Então, fica um apontamento que eu já fiz até pessoalmente para alguns membros do Executivo, quando eu tive a oportunidade de tratar em reuniões, de uma forma geral, para que se verifique, de fato, quando os avaliadores que são contratados, licitados, enfim, pelo município, trazem algumas elaborações. Não digo que o município ele tenha que gastar mais, quando ele desapropria um imóvel e vai pagar para o particular, mas muitas vezes esse particular ele não tem nem o direito de opinião, porque, querendo ou não, o processo de desapropriação ele é um direito público. O agente público, né, ele tem a possibilidade de intentar e de analisar frente ao relevante utilidade e necessidade pública essas situações. Então, apenas gostaria de relembrar aos colegas e colocar essa situação que foi algo que passou, foi discutido, já está tudo aprovado, todos nós concordamos e foi todas as vezes por unanimidade, mas que
a gente observa. Eu, particularmente, fiquei analisando, até brinquei com alguns funcionários da casa quando chegou no nosso grupo do WhatsApp da comissão também, quando chegou esse projeto. Seria isso, então. Muito obrigado pela atenção de todos que estão em casa, principalmente, os cidadãos que estão acompanhando, a mídia, os funcionários dessa casa e dos colegas. Obrigado, presidente. Satisfeito.